RTP3. Estamos no princípio da incerteza na RTP3, RTP Internacional e RTP Play. Muito obrigado pela sua companhia. A utilização de veículos elétricos é uma esperança na diminuição da poluição das cidades e no combate às alterações climáticas. Portugal já adotou incentivos para reforço deste tipo de mobilidade, mas o desenvolvimento das baterias parece ser o fator que mais contribui para a lentidão do processo de mudança. Queremos conversar sobre este tema e para isso convidamos Henrique Sanches, da Associação de Utilizadores de Veículos Elétricos, e contamos com os contributos dos nossos comentadores habituais, a jornalista Helena Matos e o filósofo e professor da Universidade de Lisboa, Viriato Sormanho Marques. Muito obrigado a todos pela presença. Começo por Henrique, vou tratá-lo por Henrique e transformar este programa numa conversa utilitária, que é uma coisa que os carros elétricos podem vir a ser, ou já são em certo sentido. Para enquadrarmos porque é que está aqui, o Henrique utiliza só carros elétricos. Há quanto tempo tem um carro elétrico? Eu comprei o meu primeiro carro elétrico em 2011. Portanto, desde 2011 eu sou anti-carro elétrico. A minha mulher comprou o seu primeiro carro elétrico em 2015. Portanto, na nossa casa, desde 2015, a mobilidade, no que respeita às viaturas, é 100% elétrica. E os dois carros são 100% elétricos. Carrega-os na garagem? Foi fácil? Carrego. Aliás, nós... Vivo num prédio, eu tenho uma casa própria e isso é mais fácil? Tenho uma vivenda com uma garagem e, portanto, isso facilita tudo. Nós, na associação, que dizemos às pessoas que vêm ter connosco e que nos perguntam eu que gostaria de ter um carro elétrico, o que é que posso fazer ou o que é que nos aconselham? Primeiro que tudo, se tem garagem e pode carregar em casa, não tem nenhum problema. Se pode carregar no local de trabalho, no emprego, também não tem nenhum problema. Se puder carregar nos dois lados, então tem a vida muito facilitada. Se não puder carregar nem em casa, nem no local de trabalho, aí tem que pensar duas vezes, porque a atual rede de carregamento pública ainda não disponibiliza o número de carregadores suficientes, não é? E, portanto, aí... A menos gosto de andar à noite e deixar o carro a 500 metros ou ir passear o carro. Mas é sempre possível. Eu nunca tive nenhum constrangimento em praticamente 7 anos de mobilidade elétrica e já fiz viagens de mais de 2.000 km. Já fui a Marrakech, por exemplo, em Marrocos, com um carro 100% elétrico, na altura da COP22. Portanto, é possível, são viagens que têm que ser organizadas e planificadas com antecedência, como é óbvio, como se fazia com o carro com motor de combustão interna há 100 anos atrás, ou há 90 anos atrás. Eu lembro do meu pai referir as viagens de Lisboa a Bragança há 70 ou 60 anos atrás. Não tem nada a ver do que é hoje a mobilidade. Tudo isto é um processo. Sente grandes diferenças na conta da fatura de energia por carregar em casa? Nenhuma diferença. Vamos lá ver, eu tenho uma tarifa biorária. Portanto, o carro só é posto a carregar a partir das 10, 10 e meia da noite. Na tarifa biorária que eu tenho, e que varia de pessoa para pessoa, mas na que eu tenho, que custa à volta de 10 cêntimos o quilowatt-hora, portanto, eu carrego o meu carro nem chega a 2 euros para fazer 100 km. Só um termo de comparação, no meu carro anterior, a diesel, eu gastava 9 euros para fazer os mesmos 100 km. Portanto, eu reduzo de 9 euros para menos de 2 euros por cada 100 km. Portanto, não tem impacto nenhum. Bom, fora isso, tanto dos benefícios de manutenção. Portanto, o carro, logo à partida, não paga o imposto sobre veículos, o ISV, não paga o imposto único de circulação, o chamado selo do carro, e, em termos de manutenção, as revisões deste carro, que eu faço-as anualmente para manter a garantia, custam entre 50 e 80 euros. 80 euros é quando é preciso mudar o filtro do ar-condicionado, por exemplo. Um carro com motor de combustão interna tem uma média de 2.000 peças móveis. Portanto, o grau um de veículo risco elétrico tem 20 peças móveis. Certo. Estamos a falar Portanto, de 1% das peças móveis. Portanto, não há necessidade de sistemas de refrigeração, ou de filtros, ou de óleos, isso tudo não existe num carro elétrico. Mas deixe-me fazer-lhe a pergunta que eu acho que é a questão que muita gente faz quando chega a hora de comprar. O Henrique, temos que falar em marcas sem complexos, sem problemas, para irmos ao concreto. Tem um carro 100% elétrico. Sim. Tenho um carro, um Nissan Leaf, que é o segmento mais vendido em todo o mundo, é o carro mais vendido em todo o mundo, na componente elétrica, um dos primeiros. É um carro de um segmento médio, digamos, não é um pequeno utilitário, é um segmento médio, e um carro elétrico, o Nissan Leaf, custa, mesmo assim, à volta de 30 e tal mil euros, grosso modo. Entre os 25 e os 30 mil euros. Sim, mas quando se chega lá depois, em concreto, anda sempre, sobretudo se não é uma empresa, não pode deduzir IVA, vai custar 30 ou 30 e tal mil euros. Um carro desse segmento, comum,
custará eventualmente menos de 10 mil euros. Não. Depende das marcas. Depende. Se nós compararmos o Nissan Leaf, por exemplo, com o Volkswagen Golf, são carros muito equivalentes em termos de tamanho e de prestações, são carros que estão ao mesmo nível de preços, e temos que ver que o Nissan Leaf é um carro que altamente tecnológico. Não estamos a falar de um carro de gama média normal. É um carro que tem um nível 1 de piloto automático, do que nós chamamos de autopilot, que a Nissan resolveu chamar ProPilot, que é uma grande ajuda à condução. São sistemas ativos de segurança que permitem, seguramente, num prazo muito curto, fazer baixar o número de acidentes e de mortes por acidentes rodoviários. Tem outros sistemas como câmara 360 graus à volta do carro, portanto, podemos, para estacionar o carro, facilita imenso. Portanto, há um conjunto de... Tem um sistema de navegação que me permite saber qualquer posto de carga, onde é que ele está, e posso direcionar diretamente o GPS para o posto de carga. Portanto, eu nem preciso, posso estar numa cidade que não conheço, eu carrego e o GPS direciona-me para o posto de carga. Portanto, tem um conjunto de ajudas tecnológicas, ele está permanentemente ligado à internet, portanto, eu posso controlar o carro a partir do meu smartphone, no meu telemóvel, o que a minha mulher, por exemplo, gosta muito no verão, porque quando vamos à praia, quando chega à altura de desmontar o chapéu de sol e de arrumar as toalhas, eu com o meu telemóvel ponho o ar-condicionado do carro a trabalhar e pode estar num parque de estacionamento a 30 ou a 35 graus. Mas não vai apanhar os 40 graus que são. Quando chega ao carro, o carro está refrescado. Só uma outra questão. Há carros elétricos, as gamas estão a crescer, mas, por um lado, neste momento há um boom de procura, não é? A própria Nissan já pede 7 meses para entregar carros, a Renault menos. As marcas que estão 100% elétricas estão com uma enorme procura, mas criou-se um outro segmento de mercado que são os plug-ins ou os PEVs, os carros que têm pequenos motores elétricos de apoio e que permitem fazer 30 ou 50 km nas cidades e depois têm combustão para as grandes deslocações. Estas propostas são mais inteligentes ou não? Em primeiro lugar, não resolvem o problema das 2.000 peças dos automóveis. Elas estão lá e acrescentam mais outras, não é? Os novos motores. Mas... Os híbridos plug-in, nós costumamos dizer que têm o mal das duas vertentes. Tem o mal dos carros com motor de combustão interna, porque tem um motor de combustão interna e tudo o que isso envolve em termos de manutenção e de custos, e tem o mal, entre aspas, do motor 100% elétrico, que é a questão da autonomia. Portanto, tem as duas coisas. Por outro lado, tem um grande benefício, que são as famílias que só podem ter um carro ou que só querem ter um carro, e esse carro resolve o problema da família. Certo, as longas distâncias e as pequenas. Fica resolvido. Neste momento, os carros 100% elétricos já resolvem. Nós temos no mercado, falou na Nissan, mas nós temos a BMW com o i3, nós temos o Renault com o Zoe, a Hyundai com o Ioniq, a Kia com o EV-Sul. Portanto, neste momento, já temos um conjunto de carros, já para não falar da Tesla, que têm autonomias reais à volta dos 250 a 300 km. Essa autonomia real, com a rede que neste momento está a ser implementada, já permite fazer as viagens com um tempo normal, chamemos assim. Creio que o Henrique tem um dos Nissans novos, daqueles que já estão mais... com uma bateria de 40 kWh. Exato, com a melhor autonomia e digamos que é o carro mais topo de gama para um nível médio. Não estamos a falar da Tesla, que tem valores acima de 100 mil euros e essa sim tem uma autonomia que mesmo assim há quem diga que não faz a Porto de Lisboa. Mas no seu caso... A Tesla consegue-se fazer em Porto de Lisboa. Faz 400, 500 km. Garantidamente. Depende da velocidade a que se vai. Convém ir a 120. Pronto, se for a 160, além de não chega a Coimbra. Além de ser ilegal, portanto, arrisca-se à multa e, de facto, não chega. Sim, mas é um critério que as pessoas têm que pensar, porque também envolve um novo paradigma de condução. O carro elétrico, o que é que mudou em mim no carro elétrico? É que conduz muito mais devagar, com muito mais calma, muito mais suave, não tão irritado. O próprio carro apela a uma condução muito mais suave e até com respeito pelos outros. Eu nunca fiquei sem bateria. É um novo paradigma em relação ao contexto do ambiente em que estamos a viver. Ao carregamento do carro. Eu antigamente tinha que ir abastecer o meu carro, tinha que me deslocar a uma estação de serviço e abastecer o carro. E cheirava a gasóleo, sujava as mãos, pisava óleos. Eu neste momento carrego o meu carro quando estou a fazer outras coisas. O ideal, carregar o carro quando estou a dormir, essa é a situação ideal, é a mais barata de todas, mas eu carrego o carro quando vou ao cinema, quando vou a um supermercado, quando vou a um concerto de música, quando vou a um teatro. E ninguém lhe cobra, não é? Neste momento ainda não é cobrado. Mas pode vir a ser. Será, como é óbvio, será cobrado. Aliás,
a não cobrança da eletricidade neste momento na rede pública é um dos incentivos para mudar o paradigma, porque há um custo invisível, que é o da poluição. Exatamente. E que também tem um custo nas cidades. Vou aqui ao nosso painel, começando pela Helena. Helena, achas mesmo que as pessoas vão perceber esta mudança, porque apesar de tudo tem um custo tecnológico, tem um custo de investimento, ou apesar de tudo essa mudança é uma mudança que será gradual, porque do outro lado vai haver uma indústria a querer defender um baixo consumo de diesel e a não mudança de paradigma, e as questões ambientais são um problema para muita gente, mas há ainda uma parte da sociedade que não se mobiliza por ela, não é? Eu acho que as pessoas mudarão por uma razão muito evidente, porque a indústria está, de facto, muito interessada. Digamos que há sobre isto um fantasma que paira, que é o da Kodak, não é? A Kodak era uma empresa gigantesca que parecia que nunca acabaria e um dia acabou porque não percebeu a importância do digital. Não é? Portanto, por outro lado, por razões conjunturais da própria Europa, existe a necessidade, digamos, de fazer algo à economia europeia. E a mobilidade elétrica surge hoje, como no passado surgiu o betão, não é? Ou como pode ter surgido o nuclear em França. Portanto, a necessidade, digamos, de criar uma alavanca para a indústria, para a renovação, porque digamos que essas alavancas implicarão sempre depois uma renovação tecnológica, não é? Ou implicaram no seu momento, portanto, conseguem mexer com os outros setores. Portanto, a mim parece-me claramente, neste momento, do ponto de vista político, existe uma enorme vontade ou uma enorme crença que a mobilidade elétrica, digamos que será aquele botão pode pôr a economia a mexer em vários países da União Europeia, na própria União Europeia, e, portanto, parece-me que há claramente uma aposta política e penso que a indústria, um bocadinho a partir deste síndrome Kodak, está muito interessada, quer dizer, porque a dado momento a nossa capacidade de renovação dos automóveis também não é, já, quer dizer, renovamos, não é? Mas a questão do carro elétrico é que ele vai gerar vai dinamizar o mercado. Portanto, penso claramente que o mercado, se quisermos, digamos que o capitalismo, que é um sistema pelo qual, ao contrário de outros, às vezes de vocês, sim, eu tenho um muito maior interesse e fascínio e adesão, o capitalismo está claramente interessado no carro elétrico. Mas a outra questão que eu vejo é que independentemente, porque depois nisto dos carros elétricos, seja na sua versão elétrica ou de combustão, a minha ignorância em automóveis é uma coisa impressionante, e ao tentar preparar-me para este programa percebi que só ia falar sobre baterias, quer dizer, porque tudo vai levar inevitavelmente à questão das baterias. Mas numa outra questão, que é a parte política, da qual eu talvez já saiba um bocadinho mais do que de carros, seja em qualquer das suas versões, até puxados a cavalos, e que é, claramente, parece-me que este estado de bonança fiscal vai acabar. Porque temos de pensar quanto é que representa para um Estado... Vai se tornar paradigma ao contrário, dizer, não é? Os Estados precisam dos impostos sobre os combustíveis. Aliás, Portugal tem uma experiência recente, contemporânea, diária, semanal, de quão o nosso Estado precisa de impostos sobre os combustíveis. Portanto, vamos nos deixar de ilusões. Claramente a fiscalidade também vai deixar o carro elétrico, quanto mais importante ele se tornar, mais interessante vai ser do ponto de vista fiscal. E há argumentos que vai ser fácil, vai ser muito fácil, por exemplo, o facto dos carros elétricos serem mais pesados e, portanto, degradarem mais o asfalto, e poderá levar, por exemplo, a uma taxa de conservação urbana. Portanto, claramente temos de pensar a fiscalidade vai ter de acompanhar esta mudança, que me parece que vai acontecer, da passagem dos motores de combustão para os motores elétricos, seja nas versões várias que aqui foram referidas e outras que venham a aparecer, mas não sei se o futuro vai ser sem depósito e sem volante. A hipótese de um carro, como já está a ser anunciado, o sem volante, apesar de tudo, é muito difícil para nós confiarmos num carro sem volante. O sem depósito parece-me, apesar de tudo, mais próximo e mais fácil. Mas parece-me que esta questão da fiscalidade vai claramente acompanhar a mudança do depósito
para a ficha, não é? Portanto, terá de haver aí como é que ela vai ser feita, não sei. Para já, neste momento, há um estado de graça para o carro elétrico, que me parece muito interessante para quem os possui, e, portanto, que os usufrua com o sentido, com a percepção de que isso terá de acabar mais cedo ou mais tarde. Depois, acho também que é importante que as pessoas compreendam que, seja elétrico, seja a combustão, a ideia de que, se eu guiar um veículo elétrico, não há qualquer problema do ponto de vista ambiental, quer dizer, claro que há, não é? Portanto, esta ideia de que há sempre uma solução miraculosa, claro que pode haver, há sistemas mais vantajosos que outros, como é óbvio, não é? E se nós temos carros elétricos a circular no centro de uma cidade, o impacto para o centro da cidade é, sem dúvida, muito mais interessante se os veículos forem elétricos. É claro que existem depois outro tipo de impactos. E, por exemplo, Portugal, em que neste momento a questão do lítio se pode vir a configurar como o lítio, porque é importante para, as baterias, não é? Em Portugal, o lítio é extraído a partir das rochas, há noutros locais onde ele é extraído a partir de lagos. Temos de perceber que, tal como temos acompanhado os problemas de produção dos combustíveis, do seu armazenamento, dos furos, célebres furos, não é? Temos de perceber que aqui passaremos provavelmente a ouvir falar muito mais, por exemplo, do problema das escombreiras, não é? Portanto, o problema dos escombros decorrentes dessa exploração. Portugal penso que está com 12 campos, não é? Interessantes para a produção de lítio. Vemos da parte dos nossos dirigentes políticos viagens para outros países, nomeadamente para o Brasil, para o Canadá, no sentido de divulgar as nossas potencialidades nesse setor. Portanto, é claramente algo que está a mexer. Não parece, é uma mudança é uma mudança tecnológica que nós vamos ver acontecer. Penso que sim, e penso que o futuro será esse. Não é um futuro sem contraindicações, mas é um futuro que vai mudar. Por exemplo, eu penso que há coisas, por exemplo, que se têm a ter em conta. Uma das coisas, até coisas pequeninas do dia-a-dia, como esta que eu referi, do peso das viaturas e da sua relação difícil, às vezes, com o asfalto, das viaturas mais pesadas, não é? E que é, por exemplo, a questão do ruído. Nós, durante gerações, fomos condicionados para perceber que os automóveis estavam a chegar porque eles tinham ruído. Os carros elétricos não fazem ruído. Sim, há algumas orientações para criar ruído em baixas velocidades. Por exemplo, deverá ou não ter ruído. Ainda para mais com populações em circuitos urbanos particularmente envelhecidas. Deverão esses tais carros elétricos que estão programados para trabalhar muito em pequenos circuitos urbanos fazerem mais ruído? Tendo em conta que se vão confrontar com populações de peões cada vez mais idosas, mas mesmo que não fossem, o facto de não haver ruído é uma coisa que nos... não sei como é que será com as gerações futuras. A nós dá-nos uma ilusão de que não há perigo rodoviário, por exemplo. Portanto, há também uma convivialidade com este tipo de veículos que nós vamos achar. De tudo isto, o que eu tenho a certeza é que neste momento há claramente um grande interesse político por este tipo de tecnologia. E ainda uma certeza muito mais firme, o fisco vai certamente acompanhar esta tecnologia. Acho que o fisco acompanha-nos sempre até à morte. Viriato, esta é uma solução que, do ponto de vista ambiental, promete. Tem contraindicações também, obviamente, como tudo, claro. Mas estás do lado dos que consideram uma solução ambiental claramente, eu acho que faz parte positiva? De um, digamos, pacote de mudanças que estão a acontecer no mundo que vão num sentido positivo, numa transição positiva em relação aos problemas económicos, sociais, de ambiente que temos na nossa sociedade. Mas pegava talvez num aspecto que me parece muito interessante, que é a questão... Qual é, digamos, o valor principal que está aqui em causa? Eu acho que é fundamentalmente a liberdade associada à mobilidade. Mas por isso é que tu és um professor de filosofia. Isso é um aspecto absolutamente extraordinário. Na preparação, à essência do problema. Na preparação do programa, eu estive a ler coisas antigas que tenho no meu arquivo. Por exemplo, o automóvel do motor de combustão interna foi objeto de um conjunto de oráculos que se mostraram totalmente errados. A revista The Economist, aliás, faz parte, até tem na parede da redação, uma previsão que foi feita de que o automóvel nunca ultrapassaria os veículos a tração animal. Até uma revista inteligente como a Economist é capaz de dizer coisas disparatadas. Mas, por exemplo,
Estive a reler um livro muito interessante de 1912, de um Paul Clerget, um autor francês, A Exploração Racional do Globo. É um texto extraordinário, porque é um texto antes da Primeira Guerra Mundial. Um texto que pensa o futuro da humanidade do ponto de vista dos recursos, verdadeiramente uma visão estratégica dos recursos. Até nisso se percebe como é que a Primeira e a Segunda Guerra Mundial tornaram toda a gente bastante mais estúpida, não é? Além de terem morto uns milhões de largos de pessoas. E uma das coisas que ele apresenta nesse estudo é de que vai haver uma dinâmica entre caminhos de ferro. É um estudo de que data? De 1912. Não é? A exploração racional do globo. E um dos aspectos para o qual ele chama a atenção é a necessidade de o automóvel ter uma relação articulada com o caminho de ferro. E ele apresenta um conjunto de sugestões que são sugestões cuja racionalidade continua a ser bastante... 100 anos depois era óbvio. Ele dizia, para viagens, por exemplo, comerciais, para levar matérias-primas de um país para outro, o que tem sentido é o caminho de ferro. Ainda hoje sabemos que o custo é 8 vezes inferior ao transporte em veículos de combustão interna, não é? Para pequenas viagens dos pontos de chegada do caminho de ferro e para dentro da cidade, o automóvel faz o seu sentido, não é? Bom, mas o que interessa é o seguinte, é que a civilização que nós hoje temos, portanto, a civilização urbana e industrial que nós temos, em grande parte tem no automóvel o seu emblema. Esta é a civilização do automóvel. Porquê? Devido a essa liberdade extraordinária que permite aos indivíduos, não a grupos, compram um bilhete, não é? Aos indivíduos, em termos de deslocação. Aliás, o automóvel é, na minha perspectiva, o principal responsável, ou um dos principais responsáveis, pela forma muito rápida como nós passamos de uma economia do carvão para uma economia do petróleo. É extraordinário. Foi uma transição de poucas décadas. Tínhamos uma economia totalmente dependente do carvão, quando entramos na Primeira Guerra Mundial, e foi justamente a motorização da sociedade que levou, de facto, ao triunfo do petróleo. Eu vejo as coisas da seguinte forma. Eu penso que o automóvel elétrico vai contribuir para a grande mudança que nós precisamos, que é a eletrificação da sociedade. Não é? Ou seja, não há mudança para energias renováveis se não existir uma eletrificação da sociedade. O que significa também eletrificar a política de transportes. Quanto à questão que já foi abordada pela Helena, enfim, e que tinha a ver com a tua pergunta, como é que nós saímos daqui, eu penso que há aqui três forças motoras principais, não é? Três forças motoras principais. Nós temos, sem dúvida, uma causa e uma razão que é única, ou seja, temos um problema de sustentabilidade, de sobrevivência, um problema ontológico. As alterações climáticas têm também nos veículos automóveis, não é? Uma das causas principais, não estou a dizer que é a única nem exclusiva, mas é uma das principais, sobretudo nos países mais desenvolvidos. Portanto, há uma razão objetiva e aqui o interlocutor são as políticas públicas, são os Estados que têm que tomar medidas que condicionem a indústria e os consumidores a irem noutro sentido. Primeiro aspecto. Segundo aspecto, a indústria. A indústria, há aqui uma luta interna, não é? Portanto, por um lado, as indústrias investiram largas quantias, não é? No desenvolvimento de tecnologias relacionadas com os veículos a combustíveis fósseis, não é? Portanto, no entanto, a lógica da economia que nós temos mostra que serão essas as grandes marcas que ofereceram para os consumidores, puseram à disposição dos consumidores os motores de combustão interna, são aqueles também que vão apresentar os veículos elétricos. Aliás, já tivemos aqui os nomes mesmo das marcas, são exatamente os mesmos. Portanto, há aqui um problema de saber se o tempo da inércia vai ser menor ou maior. E aí, realmente, tanto as políticas públicas como os consumidores é que vão ditar às empresas se a descontinuidade, não é? A mudança para o veículo elétrico vai ser... E isso, do ponto de vista ambiental, é muito importante a rapidez, não é? É determinante. E, finalmente, um aspecto que eu gostei muito de ouvir ao nosso convidado, Henrique Sanches, que é a relação individual com o ato de conduzir o automóvel. Achei que foi um testemunho muito interessante. Porquê? Porque um dos atrativos... Eu não tenho um veículo automóvel. Já viajei uma ou duas vezes. Automóvel elétrico. E o que é que eu senti? Eu senti que se entra num outro domínio. É uma outra coisa. É uma outra coisa, não é?
Ou seja, o que é que é muito mais sofisticado do ponto de vista tecnológico. É a concretização de uma pegada ecológica. E há justamente o próprio silêncio, não é? Portanto, que de facto é muito, muito interessante. E eu acho que todos nós temos consciência, por maior ou menor consciência ambiental que tenhamos, de que é uma tecnologia que implica uma atitude de prudência, de moderação e de respeito, que nós não encontramos isso nos veículos de combustão interna. Não encontramos isso. Não encontramos isso. Mas tudo isto pode falhar. De onde é que vem a eletricidade para os veículos? Sim. Essa é que é também claro, a grande questão. Mas é a multiplicação Helena, das renováveis que geram essa... Se funcionar, claro. não é? Se conseguir. Porque a grande questão é se nós continuamos a ter... Se continuarmos a fazer explorações, a começar a indústrias petrolíferas numa altura sim, em que... Sim, ou centrais a carvão. O paradoxo de tudo isto era acabarmos nas discussões sobre o carvão ou nuclear, não é? Sim, o carvão ou nuclear. Não, mas é que... Mas é que o sol, de facto, parece ser claramente um dos fatores mais inexplorados. Tem de se perceber, não é por acaso que a Tesla... depois para a segunda ronda. Não é por acaso que a Tesla propõe os telhados elétricos. Podemos falar nisso na segunda. Porque as pessoas... Mas convém muito desmistificar aqui uma ideia que as pessoas têm um pouco aquela ideia que a eletricidade não tem pegada ecológica, não é? Pode ter uma pegada ecológica terrível, não é? Ou seja, não é sendo elétrica. Sim, basta olhar para a destruição de territórios por causa de barragens, com certeza, do crescimento de barragens atrás de barragens. Para já tem de se conseguir avaliar uma coisa que é os veículos elétricos a funcionarem em determinado, sobretudo em espaço urbano, não é? E nós sabemos as consequências dos motores de combustão em espaço urbano, não é preciso estar assim a explicar muito, não é? Não é preciso ter vivido naqueles gloriosos tempos em que a rodoviária nacional tinha a sua garagem na Casal Ribeiro e ter entrado dentro daquela garagem, que era uma espécie de uma preparação para uma pessoa perceber o que teria sido uma câmara de gás, não é? Portanto, para aqueles vapores todos. Portanto, não é preciso sequer ter vivido isso para perceber os efeitos dos motores de combustão. É também, temos de perceber que e aí um motor elétrico tem uma vantagem óbvia, mas tem uma vantagem óbvia localizada naquele espaço. Estás a exportar a pegada ecológica para fora das cidades, isso é sempre a questão, não é? Sim, não é por acaso que quando se construíram mais barragens em Portugal foram entrar dos montes e ninguém quis saber em Lisboa sobre se aquilo batia certo ou não batia, quer no sabor, quer na tua, quer nas outras. Não é? Claro, e portanto temos de perceber, e essa é também uma das grandes questões que se coloca neste momento, que é de onde vem a eletricidade para os carros elétricos. Certo. Em qualquer dos casos, esse é um assunto que nós, neste programa, e temos pessoas que nos seguem com acho que deveríamos chegar a essa conversa para um destes dias, devemos colocar o tema na agenda. Mas eu gostaria que o Henrique, do ponto de vista do ecossistema, não basta ter um carro elétrico silencioso, confortável e a ideia de que não emite gases ali, para não ter em conta que há uma pegada ecológica na produção das baterias, na energia que é feita fora, na transformação de energia que é feita fora das cidades. E, portanto, como é que do ponto de vista do equilíbrio, da opção, vocês, enquanto associação, veem, digamos, a vossa contaminação / não contribuição para este melhor equilíbrio ambiental? Bom, já se focaram aqui alguns temas que eu gostaria de abordar. É claro que os carros com motor de combustão interna não vão acabar nunca, como os cavalos não acabaram. Mas já ninguém vai a cavalo para o emprego, hoje em dia. Portanto, o cavalo foi uma forma da humanidade se deslocar, era um fator de mobilidade. Quando surgiu o motor de combustão interna, passou a ser esse motor de combustão interna que permitiu ao indivíduo, como já aqui foi referido, poder ganhar uma escala de ganhar tempo... uma mobilidade. Certo. Portanto, o carro elétrico, quando chega, e eu não tenho dúvidas nenhumas que o futuro da mobilidade em geral, mas especialmente da mobilidade particular, privada, será elétrico, será conectado, será autónomo e será partilhado, que ainda aqui não falámos. Isso é fundamental. Em relação àquilo que já aqui foi dito sobre a eletricidade, bom, Portugal tem uma situação privilegiada. Nós, neste momento, temos mais de 50% da nossa produção renovável. Em regra, não é? E tem uma potência instalada. O ano passado decresceu um bocadinho por causa da seca, mas em 2016 esses valores chegaram perto dos 60%. Portanto, aí já temos uma posição... E sobretudo à noite, em que não há consumo. Exatamente. E as eólicas sobretudo produzem... à noite. Não há consumo. Eu acabei de chegar dos Açores, onde o Governo Regional lançou um programa muito interessante. Além do incentivo nacional à aquisição de veículo elétrico, vai ser lançado um incentivo regional à aquisição de veículo elétrico, mas está dependente de que o indivíduo faça um contrato com uma tarifa bi-horária.
Para quê? Para ir buscar a eletricidade que neste momento se perde. Inclusive, chegam a desligar-se as eólicas durante a noite nos Açores, porque a eletricidade se perde. E nem é a capacidade de armazenamento, que essa é outra grande questão. Exatamente. A criação de baterias. Os carros, as baterias dos carros vão ser o armazém dessa eletricidade que se perde hoje em dia e que tem um custo e que nós deitamos-lo fora. Portanto, ou carregarmos o carro durante a noite, ou a moto, porque não estamos só a falar de carros, mas existem bastantes motas elétricas, ou carregarmos o veículo elétrico durante a noite, nós vamos permitir armazenar essa eletricidade toda, renovável, para depois usá-la durante o dia. Mas vamos fazer muito mais outras coisas. Falou há bocado do sol. O sol, de facto, é uma bateria inesgotável. Bom, durará 1.500 milhões de anos, para nós é inesgotável, que nos vai permitir manter e melhorar os padrões de vida de toda a humanidade sem os custos que os combustíveis fósseis têm neste momento. Nós estamos a assistir a uma revolução, nós não devemos ter medo das palavras. É uma mudança de paradigma fortíssima. Os incentivos são criados e originados pelos Estados e cada vez mais pelos governos das cidades, que até têm um papel mais importante neste momento que os próprios governos nacionais, por força daquilo que já foi referido. A China é a líder mundial do fotovoltaico. Não, a China é líder mundial em tudo neste momento. E nos veículos elétricos, neste momento está em segundo lugar, mas vai rapidamente passar às cidades chinesas, onde já só se pode andar, por exemplo, de motorizado ou ciclomotor elétrico. São cidades que têm 10, 15, 20 milhões de habitantes, portanto, 2 vezes a população de Portugal, com gravíssimos problemas ambientais para as cidades. Portanto, o veículo elétrico é muito importante na cidade porque retira a poluição ambiental e a poluição sonora, que é pouco falada. Já aqui se falou do ruído dos carros elétricos. Todos os carros elétricos têm ruído, vem de fábrica. Uma pessoa tem a capacidade de o retirar ou não retirar. Para mim é indiferente ter ruído ou não ter ruído, porque o ruído da cidade é tal que não se ouve mais nada. Portanto, é uma falácia, é um mito. Falar-se no ruído do carro elétrico, a senhora pode ser atropelada. Não. Como condutor de um veículo, seja ele qual for, mas especialmente se for elétrico, tenho que ter cuidado. Por onde estou. O ruído no carro elétrico é importante, o som, que é um som muito ligeiro, é importante nos estacionamentos, especialmente nos estacionamentos subterrâneos. Aí sim, o carro desloca-se sem ninguém sentir e convém ter um ruído que alerte as pessoas. Mas também nós não podemos continuar a atravessar as estradas de ouvido, olhar para o telemóvel ou lançar mensagens no telemóvel. Portanto, aqui há um comportamento das duas partes que temos que ter em atenção. Portanto, o ruído, ainda bem que os carros não fazem ruído, porque nós estamos a dar cabo da nossa saúde. Uma dissuasão. Há estudos da Associação Europeia falam em cerca de 1 milhão de dias perdidos só por causa da poluição sonora nas grandes cidades na Europa. E mesmo em Portugal é a queixa mais abundante. Exatamente. A queixa ambiental. Em relação à poluição, pois é só andarmos num carro elétrico para percebermos. Por exemplo, eu agora, ter estado nos Açores, tive que alugar um carro e não tinham carros elétricos para alugar, tive que alugar um carro dos outros. Eu senti-me andar de cavalo para burro, senti um retrocesso gigantesco, não tem sentido nenhum, aquilo é uma máquina completamente ultrapassada sob todos os princípios. É um motor altamente ineficiente. Um motor de combustão interna tem 25%, na melhor das hipóteses, de eficiência energética. Um motor elétrico tem 95% de eficiência energética. Qualquer engenheiro sabe isso. Portanto, é ineficiente, é poluidor, é barulhento, gasta óleos, consome petróleo, que é fruto de N guerras em todo o mundo, não vale a pena falarmos disso. Todos nós sabemos que a generalidade das guerras no mundo se devem à procura dos recursos naturais dos países que têm mais poder. Também é um fator determinante do ponto de vista do equilíbrio. É verdade, nós vamos perder impostos, mas a balança comercial... Mas só gostava de falar sobre as baterias e a questão do lítio. Tudo é maravilhoso, mas se ele não... Ou seja... poderá ser tudo maravilhoso. Eu, essa coisa das guerras acabarem, não acredito nada, até porque a seguir teremos as guerras do facto de eles não nos poderem vender petróleo, portanto, outras guerras haverá. A questão não é... Mas são guerras diferentes. Pois, são sempre as mesmas. Podem deslocalizar um bocadinho, mas a coisa vai dar sempre ao mesmo. Se as guerras tivessem nascido com o petróleo, era fácil acabar com elas. A questão que temos de perceber é... Houve aqui uma expressão que o Viriato usou, que é muito importante, que é a questão da liberdade. De facto, o automóvel dá às pessoas uma extraordinária sensação de liberdade. E sobretudo, eu penso que isso é muito subestimado sempre, que é
fora das cidades, a sensação de liberdade ainda é muito maior. Hoje em dia, para quem vive numa aldeia ou numa vila, não se consegue trabalhar. Não há... Pois, porque essa é outra questão que um dia deveria ser discutida. Não há passos sociais, não há transportes públicos. As pessoas, de facto... Não há ferrovia. As pessoas, de facto, não trabalham se não têm carta de condução. E, de facto, muitas vezes os miúdos têm de começar a guiar antes da idade legal. Nestes dias nós temos que fazer uma discussão sobre porque é que se pagam portagens no interior e não se pagam portagens nas cidades. Pronto, exatamente. Mas, para lá disso tudo... São as pessoas que não têm transporte. Para as pessoas poderem trabalhar, para poderem estudar, as pessoas têm de poder guiar. E há uma coisa que é fundamental, que é quando uma pessoa se mete dentro daquele veículo, saber que ele vai chegar ao destino, enfim, que não lhe prega uma rasteira. E essa insegurança, portanto, ou seja, quanto tempo é que a tecnologia e a investigação vão precisar de andar para dizer à pessoa chega ao seu destino sem problema, não é? Era aquilo que eu queria referir em relação ao lítio. Neste momento, de facto, a maior parte das baterias tem como componente principal o lítio. Algumas já têm grafeno, cobalto, mas fundamentalmente o lítio. No entanto, há desenvolvimentos... Para nós é ótimo, porque temos lítio em Portugal. De qualquer forma, nada comparável com o Chile ou com a China, sim, mas fala-se um bocadinho disso. Nós temos, neste momento, na Universidade de Austin, no Texas, uma professora portuguesa, que é a professora Helena Braga, que também é da Universidade do Porto, da Faculdade de Ciências do Porto, que desenvolveu a equipa dela umas baterias que chamou baterias sólidas. Sim. E isso resolve parte do problema que a Helena referiu, li a entrevista que ela deu, que é o do peso do carro. Portanto, de facto, a bateria, no meu caso, a bateria do carro pesa 370 kg. É o elemento mais pesado do carro e torna o carro pesado. Porquê? Porque o exemplo da Tesla, a Tesla tem 8.000 pilhas de volta e meia, daquelas que nós conhecemos dos rádios, em série na base do carro. É isto a bateria da Tesla. São 8.000 pilhas, todas ligadas em série, dessas pilhazinhas de 1 volta e meio. Cada dessas pilhas tem um invólucro de metal que torna a bateria muito pesada. A bateria sólida, substituindo o eletrólito líquido pelo eletrólito sólido, vai eliminar toda essa cobertura de metal de cada uma dessas pilhas ligadas em série, ou células, como nos casos da Nissan, que tem 92 células ligadas em série. Portanto, vamos conseguir ter baterias muitíssimo mais leves, com uma capacidade de armazenamento muito superior, fala-se em cerca de 8 a 10 vezes a capacidade de armazenamento, porque a densidade vai aumentar substancialmente e ainda com algo que seria inédito e que para nós seria o paraíso quase, que é as baterias, devido aos ciclos de utilização, vão se degradando e vão perdendo autonomia. Neste caso, esta bateria, com os ciclos de utilização, iria ganhando iria ganhando autonomia. Portanto, as baterias neste momento estão em desenvolvimento no Japão, na China, nos Estados Unidos, estão todas patenteadas, há uma série de empresas comerciais interessadas neste tipo de baterias, porque seria mesmo uma grande revolução, porque eliminaria várias coisas. O peso do carro, a autonomia, portanto, o medo de não chegar ao sítio para onde queremos chegar. Portanto, seria quase o paraíso, digamos assim. Mas deixa-me colocar a questão. O facto de haver tanto desenvolvimento para resolver problemas essenciais, com um horizonte que, apesar de tudo, ainda é de médio prazo, podem ser 5 anos, talvez, 4 anos. Vai ser exponencial. Mas, de qualquer forma, não faz com que suscite sistematicamente essa ideia de que não é a melhor altura e, portanto, vamos esperar e vamos esperando e vamos mantendo no paradigma anterior. Até porque os carros de combustão continuam razoáveis. Eu, no final dos anos 80, vivia em Londres e estava sempre a adiar a compra da minha câmara vídeo, porque todas as pessoas claro, e agora tinha mais capacidade. E mais barata e com mais capacidade. E ainda estaria hoje à espera se não tivesse comprado, quer dizer, e o mesmo com o telemóvel ou com a televisão. Mas o investimento para uma família portuguesa é tão significativo num carro que é uma coisa que não se muda, sobretudo num carro caro e com este paradigma, não se muda ao fim de 5 anos. De qualquer forma, o carro já não é caro. Esse é um outro mito que existe. Neste momento, um carro elétrico, temos carros elétricos a partir dos 20.000 euros. E temos carros elétricos já usados, porque neste momento os primeiros carros já foram, as pessoas já adquiriram carros com maior autonomia,
a partir dos 10 mil euros. Portanto, existe essa possibilidade. Existe a possibilidade de uma pessoa comprar o carro com aluguer de bateria, por exemplo, que vai diminuir o investimento inicial também, e existe a possibilidade das empresas que A Renault usou muito essa estratégia, cobrava 80 euros pela bateria todos os meses e as pessoas pensavam, mas isso é o que eu gasto de combustível. Exato. Mas E, aliás, está a mudar. Está a vender o carro com a bateria. Com a também bateria. Houve uma coisa que disse que eu gostava que referisse, porque também nestes cenários futuros, portanto, era o sem volante, o sem depósito, e eu reparei que há bocado referiu uma coisa que é o partilhado, porque também se diz que no futuro a nossa relação com a propriedade do automóvel será diferente. Não sei se a combustão, se é elétrico, mas que vai mudar. O que é que sabem disso? Exatamente. Sim, vamos lá ver. Basta olhar para Lisboa. É um inferno para irmos de um ponto A ao ponto B em Lisboa. Eu não preciso que me convença, só preciso que me diga porque é que acha que vai mudar. Pronto, vai ter que mudar. As cidades colapsaram completamente. Aliás, estamos a ver isso nas principais cidades da Europa, dos Estados Unidos e do Japão. Estão colapsadas em termos da utilização do veículo individual. Portanto, e aqui em Lisboa começaram a surgir já as bicicletas partilhadas, as motas partilhadas e os carros partilhados. E em todas estas, a vertente principal é elétrica, porque vai resolver o tal problema da poluição ambiental e da poluição sonora. Portanto, o carro, ao ser elétrico conectado, o carro está conectado, o carro elétrico está permanentemente conectado à internet. Vai permitir, no futuro, resolver grande parte dos problemas dos acidentes de viação. Eu julgo que a Helena referiu que não confiava muito num carro sem volante. Eu ainda há 3 semanas andei num carro sem volante e sem pedais no Estoril. É evidente, num circuito fechado, por alturas de um congresso ibérico do World Chopper, e de facto aquele é o transporte ideal para as grandes metrópoles. Eu não confio, isso já é um salto muito grande para a minha geração. Era como os aviões sem janelas, não é? Exato. Eles até voavam melhor sem janelas, mas psicologicamente é muito difícil. Mas repare, o carro que eu referi, que é o que eu tenho atualmente, o Nissan Leaf, com a bateria de 40 kWh, e eu refiro isso porque é um modelo recente, tem um sistema de ProPilot, que é um sistema de nível mais baixo, nível 1 de condução autónoma, que permite, nunca largando o volante, permite eu fazer uma condução. Ele faz as curvas para mim, ele mantém a distância em relação ao carro da frente, ele mantém a distância em relação às linhas. Portanto, precisamos ter estradas com as linhas bem marcadas, porque se falhar a linha, ele hesita, porque é uma máquina. Não é um ser humano. Às vezes as pessoas também hesitam. Exatamente. Mas todos esses sistemas existem, já para não falar da Tesla, em que se pode fazer uma viagem de Lisboa a Coimbra, por exemplo, em condução autónoma. Já a fiz, é possível de ser feito, porque os carros já vêm preparados para isso. Os carros têm vários sistemas, quer de leitura da sinalização vertical, horizontal, quer ligados a satélite via GPS, e, portanto, antecipam um conjunto de problemas que o ser humano demoraria um bocadinho mais a antecipar e a resolver. Agora, estamos numa fase em que nós não podemos dizer, bom, o carro trata tudo. Isso ainda não existe. É uma ajuda à nossa condução, muito importante, e vai permitir, por exemplo, em casos de adormecer ao volante, em casos de um ataque cardíaco e eu desfalecer, o carro vai ajustando e acaba por parar, porque assim, a partir do momento que ele deixa de sentir a pressão da mão no volante, o carro tem vários alertas sonoros de vibração, trava por si, e se não houver uma resposta do condutor, ele para na autoestrada, põe os piscas de emergência e fica parado, não anda. Portanto, se eu adormecer, obviamente, com os primeiros avisos, eu acordo e retomo a condução do carro. Se for um ataque cardíaco, pois eu não tenho um acidente grave que poderia ter. Portanto, estas ajudas ativas à condução estão aí, todos os carros têm, os carros elétricos com uma facilidade ainda maior, além de, por exemplo, o carro elétrico estar permanentemente localizado. Há amigos meus que dizem, mas isso, eles vão sempre saber onde é que tu andas. E ainda bem, eu não ando a fazer nada de mal, portanto não tenho problema nenhum que se saiba para onde é que eu ando. Se eu for sozinho, tiver um acidente e cair por uma ribanceira, num carro elétrico, mas isso era possível em qualquer outro carro, e já há sistemas desses, por várias companhias de seguro que lançaram, o carro é automaticamente localizado e, portanto, eu dei autorização à marca para dar a localização do carro a qualquer entidade policial que solicite. Portanto, no caso de eu ser roubado, de o carro ser roubado, de ser raptado, de um acidente, enfim. Portanto, há um conjunto de ajudas tecnológicas que os carros elétricos trazem
e que os outros poderiam trazer. Aqui não há nada de novo. Não há nada de novo. A questão da partilha, para mim, vai ser indubitável. Não podemos fugir a ela, porque as cidades tornam-se... As pessoas, se calhar, não se lembram... Houve uma empresa criada, aliás, aqui em Lisboa, para partilhar carros, até de índole elétrico, creio eu, e que faliu. Talvez por ter ido cedo demais para o mercado, ou talvez por problemas de gestão. Eu não conheço o caso, mas sei que ela fechou. Há 2 semanas foi lançada uma nova empresa de carros elétricos. São os pioneiros, não é? Caem e vêm os novos. Assim como uma empresa de substituição de baterias israelita faliu. Assim como a Tesla teve por 2 vezes a falência. Mas não acha que é uma questão sociológica ainda por resolver sobre a partilha de automóveis? Eu julgo que não. Eu tenho 2 filhos, tenho uma filha que já partilha o seu carro. Mas é interessante porque falou das novas gerações, não falou das gerações, das nossas gerações. Não. Bom, na minha geração, qual era a minha ambição? Era ter o meu carro e ter a minha casa. Esta foi a geração... E os nossos filhos, a sua ambição é ter o menor custo possível, eventualmente. A que anda na casa dos 40 anos já partilha o seu carro em viagens, quer viagens profissionais, quer em viagens de lazer, com os amigos e com os grupos de colegas. O meu filho mais novo, que está abaixo dos 30 anos, esse já me diz que não precisa ter carro. Porque ele, se quiser ir do ponto A para o ponto B, a mobilidade dele hoje em dia está no telemóvel dele. Ele seleciona qual é o meio de transporte, pode chamar um táxi, pode chamar um Uber, pode ver um transporte público, pode ir a pé, pode ir de bicicleta. Portanto, ele vai utilizar qualquer um dos meios, ele não necessita ter o carro em que tem gravíssimos problemas de estacionamento. Que eu acho que essa é que é a questão final onde nós não vamos conseguir chegar por causa do tempo, que é a opção de não ter carro. Eu acho que a gradação de tudo isto vai acabar por levar do combustão para o elétrico para a hipótese de não ter carro, embora a mobilidade possa ser elétrica. Mas o carro é importante por aquilo que o Viriato referiu. Mas o conceito de liberdade também está a mudar. Porque o conceito de pegada ecológica zero é também um conceito de liberdade, não é? Um ciclo perfeito, não é? O automóvel libertar-se de si próprio, digamos assim, não é? E ficar ao serviço de todos. Bom, rapidamente, podemos ir aos factos, Helena, e aos ômegas. Estamos com praticamente 2 minutos para terminar. Bem, eu então vou a Setúbal, aqui a terra do Viriato. Em Setúbal há uma coisa extraordinária. Eu gosto imenso de ilustração. Aliás, os automóveis foram ótimos nesse aspecto, permitiram tudo em matéria de ilustração, mas é uma exposição que parte de uma frase que é preciso fazer um desenho, aquela coisa que nós perguntamos, é preciso fazer um desenho. E dentro dessa exposição, desse ciclo de acontecimentos, que é preciso fazer um desenho, há uma exposição dedicada a um homem que todos nós já tivemos nas mãos alguma coisa desenhada por ele, que é o Tossan, o António Fernandes dos Santos. Ele vive de 1911 a 1991 e ele era alguém que dizia: a vida é engraçada, mas eu levo-a muito a sério. E este homem fez alguma coisa, além de que era um caricaturista, um cenógrafo, um ilustrador, ele fez algumas das mais interessantes capas de livros em Portugal. E se há alguma coisa que os livros precisam também, é de boas capas. Portanto, um livro, a capa como uma forma de ler o livro. E eu acho que o Tossan ajudou a fazer isto. Portanto, podem ir a Setúbal. O Viriato poderá explicar 1000 vezes mais do que eu porque é que vale a pena ir lá, mas também para ver esta festa da ilustração. Muito bem, Viriato, rapidamente. Então, muito rapidamente, começava pelos ômegas, então. Sugerir um livro que tem muito a ver com estas questões que hoje aqui discutimos, a mudança global da nossa civilização, no sentido da sustentabilidade, e que é de um recente convidado nosso, o professor Filipe Duarte Santos, Alterações Globais, os Desafios e os Riscos, Presentes e Futuros. Portanto, uma obra de 2012 que continua muito atual. Em relação aos factos, sugerir para uma visita ao Porto, à Fundação de Serralves, uma escultura que vai ser, enfim, colocada num espaço aberto, do escultor Anish Kapoor, em Serralves. Portanto, é uma exposição de escultura deste autor, que é um autor que nasceu em Bombaim e é um dos mais proeminentes escultores contemporâneos, e vai estar até enfim, por alguns meses, não é? Portanto, vai estar até ao final do ano. Muito bem, Helena, e quanto às imagens? A imagem tem muito a ver com esta questão do automóvel como liberdade e como ele foi e é importante para induzir mudanças. E no caso das mulheres, há agora esta recente polémica, não é, com as mulheres que vão guiar finalmente na Arábia Saudita. A Vogue fez aquela capa com uma princesa da Arábia Saudita a começar a guiar. É preciso que se perceba que a relação das mulheres com o automóvel começou sempre com as privilegiadas, ou porque eram muito bonitas e
podiam aparecer ao lado dos automóveis, ou em cima deles nos salões de automóvel, ou porque eram muito ricas e tinham automóvel. Mas não só. Para as mulheres comuns que vão chegar ao mercado de trabalho, o automóvel é também muito importante. Nós vamos ter aqui uma reportagem da RTP, de 1988, com uma senhora chamada Maria do Céu, que é muito interessante. As mulheres podem se tornar cobradoras nas empresas rodoviárias em Portugal em 1972. Depois, quando há aquelas mudanças com os cobradores, esta senhora é um dos casos que passa para o agente único e ela passa a O motorista. que eu queria ter trazido aqui era a fotografia da Francelina Canha da Piedade, uma senhora de Alcobaça, que em 1929 fundou a Sociedade de Automóveis Cruz de Cristo. Mas a fotografia era assim, deste tamanho, e a realização ia dizer que eu estava louca. Mas é extraordinário pensar que como em 29 uma mulher cria uma empresa de transportes. Ela começou a guiar em 23, sem carta, em 25 consegue finalmente ter a carta de condução e funda uma empresa de transportes, da qual ela também guia, que é proprietária. Temos de perceber, o automóvel trouxe liberdade de deslocação e ajudou muito à liberdade de comportamento. Portanto, não se irritem assim tanto com a capa da Vogue na Arábia Saudita. Quero agradecer ao Henrique Sanches de termos tido a oportunidade de conversar consigo, Viriato e Helena, aos nossos telespectadores. O programa está sempre disponível no RTP Play. De qualquer forma, a Incerteza regressa para a semana. Fico com as imagens de memória. Muito obrigado. Maria do Céu Nunes, 39 anos, natural de uma aldeia chamada Das Mulheres. Profissão motorista. Às vezes acontecem destas coisas. Muito por acaso, uma pessoa descobre a sua vocação. Maria do Céu descobriu a sua. É motorista desde há 2 anos, altura em que obteve a carta de condução de pesados com averbamento de transporte de passageiros. A empresa onde Maria do Céu trabalha necessitou de reconverter profissionalmente os antigos colaboradores. Ser motorista era uma das opções que se punha. Maria do Céu tomou-a. E é aqui que esta história começa. Maria do Céu é um caso. A única mulher motorista de autocarros de passageiros do país. No início, as coisas não foram fáceis. Maria do Céu entrou num mundo exclusivamente masculino. Já sabe, quando uma mulher vem para uma profissão que geralmente é só de homens, depois sempre há as suas críticas, não é? Mas sobre aquilo que eu sei dela, acho que ela portanto, desempenha as funções dela otimamente. Quer dizer, depois de verem o trabalho deixou de haver críticas? Sim, pois, evidentemente. Agora se vê sempre aqui mais motoristas, era bom? Mulher? Sim, acho que a mulher que tem as mesmas capacidades de ter um homem. Pouco a pouco, Maria do Céu foi assim criando aquilo a que se pode chamar uma boa imagem. Naturalmente. Uma boa imagem já do conhecimento da administração da empresa. Há motoristas melhores e há motoristas piores. Eu encontrava a Maria do Céu no primeiro grupo.